Boa noite a todos. Hoje vai ser a nossa última aula desse semestre, a nossa videoaula, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais enfermidades para finalizar aí o assunto de bovino de leite. Algumas doenças vocês vão ver que são bem parecidas, né? Iguais a bovino de corte. Porém, umas são exclusivas aí dos bovinos leiteiros e a gente vai falar detalhadamente. Então, o manejo sanitário dos bovinos leiteiros compreende um conjunto de medidas de natureza profilática que tem a finalidade de impedir que doenças interfiram no desempenho produtivo do rebanho. Essas medidas garantem também a qualidade do leite consumido pelo homem e daquele utilizado pelas indústrias de laticínio, né? Nos rebanhos criados em sistemas intensivos, então confinados, os métodos de profilaxia e prevenção devem ser enfatizados à razão de maior facilidade de disseminação de enfermidades, ou seja, quando os animais eles vivem nesse tipo de sistema de confinamento, então eles têm uma proximidade maior e uma chance maior de um animal transmitir a doença para os outros, né? Então, a principal doença, né, hoje na bovinocultura de leite são as mastites, ou também chamada de metrite, né, mastite, então, é um problema de saúde mais importante que afeta o gado leiteiro em todas as áreas produtoras do mundo. Então, a mastite ela pode ser de natureza infecciosa, quando ela é provocada por micro-organismos, ou não infecciosa, quando é provocada por agentes físicos, químicos. A gente vai ver já vários exemplos, como por exemplo aqui um exemplo bem clássico das mastites não infecciosas são o uso de teteira, com muito gasta, com as borrachas mais velhas, então não faz aquele vácuo adequado, né, no teto do animal e pode gerar digamos, uma ferida e dessa ferida gerar uma mastite. Então essa mastite ela teve origem não infecciosa, certo? Bem, então essa enfermidade ela pode ser classificada em duas classificações. Então, a mastite ela pode ser clínica e ela pode ser subclínica. A mastite clínica é quando a doença é confirmada por observação direta. Então, você consegue visualizar a olho nu que aquele úbero e aquele teto ele está comprometido. Já a mastite subclínica é o grande problema aí nos produtores de leite, porque ela não tem efeitos detectáveis ao exame de rotina, não consegue ser observada a olho nu. Porém, aquele leite ele vai estar contaminado, aquele animal vai estar doente. Então, o grande problema hoje na bovinocultura de leite é, sem dúvida alguma, essa mastite subclínica, de acordo com os sinais apresentados, né? Então, pode ainda ser classificada em mastite contagiosa, quando os micro-organismos envolvidos são, por exemplo, Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Mycoplasma, e a mastite ambiental, quando é provocada por bactérias como coliformes, Streptococcus uberis, Actinomycetus, Pseudomonas, fungos e algas, tá? O que é importante saber desse slide? Diferenciar o que é a mastite clínica e a da subclínica. A ocorrência da mastite é influenciada por uma variedade de fatores não interrelacionados, tais como a conformação do úbero, então o tamanho desse úbero, né? A implantação desse úbero na musculatura desse animal, o estado imunitário do animal, sem dúvida alguma, né? Por isso que é importante manter um animal num ambiente sem estresse térmico, sem dificuldade, sem erro no cálculo de nutrição, justamente para evitar que essa imunidade do animal ela caia, né? E, consequentemente, o animal adquire a doença. As condições dos esfíncteres dos tetos, né? Então, o esfíncter eu mostrei para vocês na aula passada, né? Que existe aquele canalzinho, que é o canalzinho lá da cisterna. Então, é por ali, se esse esfíncter ele permanecer aberto, que os micro-organismos vão entrar e vão causar essa mastite. As condições gerais de higiene, os procedimentos de ordenha, sem dúvida alguma, são importantíssimos, né? Tanto a ordenha mecânica como a ordenha manual, esses procedimentos de higiene,
Tudo isso vai conduzir, então, à integridade desse úbere do animal. As condições de manutenção da ordenhadeira mecânica, as condições do ordenhador, né? Condições de higiene, principalmente em relação a mãos, a unhas, né? Utilização de panos, que não pode mais, né? Agora são só exclusivo papel toalha para fazer a secagem desse úber. A desinfecção. Perdão, gente, teve um erro técnico aqui. Continuando. A desinfecção dos tetos antes e após a ordenha e o tratamento das vacas no início do período seco são métodos efetivos, né, para a redução da ocorrência da infecção por micro-organismos que causam a mastite. Na prática, o tratamento da mastite subclínica, que é aquela que não é visualizada a olho nu, porém o animal está doente, o leite vai estar contaminado, é feito durante o período seco, ou seja, o período que a vaca não vai estar produzindo leite, utilizando-se antibióticos específicos. Uma coisa que vale falar aqui, é uma observação importante, é que esses antibióticos, geralmente, eles são feitos uso local, né? Então tem um aplicadorzinho que se coloca esse aplicador conectado a tipo uma seringa, né? Que vem um antibiótico dentro e faz a aplicação via teto mesmo, pelo esfíncter mesmo, se coloca esse antibiótico, conforme o resultado do antibiograma. O antibiograma, gente, é um exame específico para determinar o tipo de micro-organismo que se encontra ali naquela mastite e a sensibilidade desses micro-organismos a determinados antibióticos. Porém, que a gente sabe que a nossa realidade daqui do estado é bem diferente. Primeiro, não temos laboratórios de microbiologia animal, né? Aqui no estado, então todas as amostras elas são enviadas para fora, imagine, né? Então, assim, o que se faz então, professora, já que não dá para fazer um exame específico? Se trata o micro-organismo mais prevalente no caso das mastites, que a gente já vai falar sobre ele, tá? Então, se trata, digamos assim, com antibiótico de amplo espectro, que mata todos os micro-organismos. A recomendação para o tratamento das mastites clínicas, que é aquela diferente, né, que a gente já consegue observar olho nu, é que o mesmo seja feito logo após o exame diário, por meio da caneca de fundo escuro, e que obedeça também o antibiograma feito pelo rebanho. Tá, só para explicar para vocês, a mastite clínica é aquela que a gente visualiza, tanto as alterações no úbere do animal quanto no leite, por isso que é importante ser feita a avaliação diária. Então, se faz esse exame diário antes da ordenha, né? Captura esses primeiros jatos, coloca-se num copo de fundo escuro, acho que tem uma imagem mais na frente aí, e observa-se se forma grumos, né? Que o leite ele é para ser uma substância homogênea, ou seja, sem fases diferentes. Já o leite com a mastite, ele é um leite cheio de grumos, como fosse coágulo de sangue. Isso é ruim, né? Que isso demonstra que esse leite está contaminado de micro-organismos, principalmente bactérias. Aqui, ó, o copo de fundo escuro, vocês observam? Que é um copo que tem esse fundo escuro que dá para visualizar esses grumos no leite. Esse leite aí tá mais para pus, né, gente? Então, a recomendação para o tratamento das mastites clínicas é que o mesmo seja feito logo após o exame diário, por meio da caneca de fundo escuro, que obedeça também ao antibiograma, tá? Sempre falo aqui do antibiograma, desse exame, mas é complicado aqui para o nosso estado. Mas o correto seria a gente determinar qual é o micro-organismo que está ali e tratar aquele micro-organismo específico, justamente para evitar resistência, né? A gente às vezes dá um antibiótico bem mais forte que nem precisava e já torna aquele animal resistente a vários antibióticos. Porém, né, quando fica longe da realidade, esse exame de cultura microbiana com antibiograma, então a gente se faz antibióticos que servem para diversos grupos de bactérias. Então, o programa de controle das mastites é composto dos seguintes procedimentos. Então, se faz a imersão dos tetos em solução desinfetantes antes e após a ordenha.
Esse procedimento, gente, é chamado de pré-DIP e pós-DIP. O pré-DIP antes da ordenha e o pós-DIP após a ordenha. Professora, e por que se faz essa solução desinfetante após a ordenha, né? Porque geralmente a gente pensa que é antes de tirar o leite, desinfecta ali aquele local, seca com papel toalha, porém é importante fazer após a ordenha. Lembra que eu falei que após a ordenha esse esfíncter ele vai permanecer aberto e aí é o grande momento do perigo da contaminação das mastites, já que o esfíncter é aberto, se o animal deitar no chão pode entrar ali uma bactéria e se instalar, um micro-organismo de forma geral, né? Então, assim, é importante fazer o pré e o pós-DIP. Tratamento de vacas no período seco, então, o período que ela não esteja produzindo leite. Controle higiênico do ambiente. Tratamento das mastites clínicas. Descarte das vacas com mastite crônica e manutenção dos equipamentos de ordenha. Então, é importante, gente, com o passar do tempo, se localizar, né, digamos assim, identificar esses animais que apresentam mastite crônica, ou seja, trata, volta. Então, é importante que esses animais sejam descartados sim do rebanho, tá? Manutenção desses equipamentos de ordenha, também já falei para vocês. Existe aí a própria mastite, pode ser uma lesão física, né? Feita através desses equipamentos de ordenha que não estejam com manutenção em dia. Então, a higiene rigorosa antes, durante e após a ordenha é a melhor garantia de que o programa de controle de mastite possa ter bons resultados. Bem, a outra doença também muito encontrada aí no bovino de leite é a tuberculose. Lembrando que, inclusive, a tuberculose ela pode ser transmitida. É uma zoonose que pode ser transmitida do animal para o homem através do leite. Então, é causada, no caso dos bovinos, o micro-organismo que acomete é o Mycobacterium bovis. É uma enfermidade infecto-contagiosa crônica, granulomatosa, ou seja, forma grânulos principalmente na estrutura pulmonar do animal, caracterizada por lesões denominadas tubérculos. Essas doenças afetam principalmente bovinos e bubalinos, mas podem também ocorrer no ser humano, que eu acabei de falar. Os principais sinais observados no rebanho acometido pela tuberculose são emagrecimento progressivo dos animais, a tosse, o cansaço visível quando submetidos a pequenos esforços, o aumento de volume dos gânglios linfáticos. Entretanto, muitos animais infectados podem não apresentar sinais da doença, então é o grande problema, tá? Então, a importância de carne e o leite ser consumido aí de forma, digamos assim, ter passado por uma fiscalização, justamente por isso, né? Tem animais que não têm sinais, porém tem a doença instalada e, com certeza, vai ser um transmissor dessa doença. No animal tuberculoso, o micro-organismo é eliminado por secreções do trato respiratório, fezes, leite, acabei de falar, o perigo aí, urina, sêmen e corrimentos genitais. Em rebanhos indênes, né, ou seja, rebanhos livres de tuberculose, é aconselhado o sacrifício de animais reagentes, ou seja, eu tenho um rebanho que não tem caso de tuberculose, reagir um animal positivo, tem que fazer o descarte, com rigoroso controle e entrada de novos animais. Então, as análises bacteriológicas serão necessárias quando se deseja fazer a confirmação de infecção do Mycobacterium bovis, né? Existem uns testes, né? Testes na pele do animal, para, digamos assim, fechar o diagnóstico, né? Mas também é feita a confirmação através do exame bacteriológico. Tá? A brucelose é uma enfermidade infecciosa que acomete bovinos. Agora é a brucelose, né? Então, a gente já falou também da brucelose lá em bovino de corte, porém a gente vai relembrar. Também é uma zoonose, aqui é causada pela Brucella abortus, também é uma bactéria, parasita intracelular facultativo imóvel. A brucelose pode ser transmitida dos animais ao homem, ou seja, é uma zoonose. Então, a brucelose se caracteriza por transtornos reprodutivos, como aborto, o aumento de intervalo entre partos, queda na produção de leite e morte dos bezerros, principalmente nessa morte dos bezerros. Às vezes nem tem o aborto, porém, esses animais nascem totalmente comprometidos e acabam morrendo.
As principais fontes de infecção para o rebanho são a placenta e os líquidos e as membranas fetais provenientes de bezerros recém-nascidos ou fetos abortados. Então, gente, muito cuidado aí no campo ao manipular, viu? Esses fetos que a vaca geralmente para aí no pasto, em sistemas extensivos. Então, muito cuidado, lembrando que é uma zoonose, né? Calce uma luva para mexer nesses abortos, nesses fetos abortados, nos próprios bezerros recém-nascidos, justamente porque a gente não sabe, né? No caso, quando não se sabe se o animal é vacinado, se tem um bom controle sanitário nessa propriedade. Nos touros infectados, a bactéria localiza-se nos testículos, epidídimos e vesículas e ampolas seminais, em alguns casos em articulações. Os machos infectados não devem ser usados em monta natural ou como doadores de sêmen. O controle dessa doença é baseado principalmente na vacinação das fêmeas do rebanho e no diagnóstico e no sacrifício dos animais positivos ao teste sorológico. Somente as bezerras com idade entre 3 a 8 meses de idade devem ser vacinadas com a vacina B19, lembrando muito cuidado, essa vacina ela deve ser exclusiva, feita por um veterinário capacitado, né? Justamente porque é uma vacina que, se a pessoa se furar, ela pode sim se contaminar. Em dose única, sob supervisão de um médico veterinário cadastrado no Serviço de Defesa Sanitária da região da propriedade, enfim. A outra doença também que acomete muito aí os bovinos de leite é a diarreia viral bovina, BVD, é uma doença provocada por um pertivírus, né? Após a infecção, esse vírus ele se multiplica nos tecidos linfóides do trato respiratório, podendo causar aumento da temperatura corporal e queda na produção de leite. Quando a infecção se torna clínica, o quadro é conhecido como diarreia viral bovina. Os sinais clínicos mais comuns para essa doença são depressão, anorexia, descarga ocular e nasal, diarreia, queda na produção de leite. O controle da doença, o controle da doença no rebanho pode ser feito por meio de uso de vacinas, tá? Febre aftosa. Então, todo mundo já ouviu falar na febre aftosa alguma vez na vida. É uma das enfermidades virais com maior prejuízo que pode causar a pecuária brasileira, pela restrição do comércio de animais e seus produtos por parte dos países livres da doença. Então, o grande problema da brucelose, da febre aftosa, é a compra desse nosso produto. Então, a partir do momento que gera um animal positivo, dentro do nosso país, independente do estado, né? Claro, existem os estados que são livres já de aftosa, como por exemplo Santa Catarina, mas assim, quando acontece um caso, assim, a exportação cai o PIB, então assim, é uma doença que ela tem um reflexo bem grande na pecuária brasileira. Os sinais clínicos dessa doença são típicos de outras doenças também vesiculares, como a anorexia, a febre, cialorreia, que é a salivação intensa, vesículas que formam úlceras e se localizam na boca do animal, no epitélio oral, nos espaços entre as unhas, então é também interdigital, nos tetos e na região coronária dos cascos. Não há tratamento específico para a doença, pode ser uma infecção viral. Aqui umas imagens, né, mostrando aí essas úlceras que tomam conta da boca do animal, o histórico do rebanho, a presença de morcegos hematófagos e a evolução dos sinais de enfermidade. O controle é feito mediante o uso de vacinas e a eliminação da população de morcego. Tá, gente? Eu acho que aqui veio um pedaço de outra doença, eu peço desculpa, tá? Essa aqui dos morcegos é a raiva, tá? É outra doença importante, mas o disseminador aqui da doença seria a raiva. Doenças específicas de bezerros, então tem outras diversas doenças que eu não vou entrar aqui a mérito, né? Mas as principais doenças são essa e falar um pouquinho que o calendário de vacinação, ele é específico, né? Cada região tem a sua. Eu já falei também para vocês em outros momentos. Não sei se foi outra disciplina, mas enfim. É importante falar que esse calendário ele vai depender do quê? Do órgão oficial do seu estado,
No caso aqui para a gente é a DE. Então, a DE, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles elaboram um calendário anual com as principais vacinas, que devem ser obedecidas. Algumas são anuais e outras semestrais. Então, gente, finalizamos nossa aula por aqui. Agradeço a todos aí, um semestre bem difícil e diferente para a gente. Espero que pelo menos vocês tenham aprendido o essencial da disciplina e a gente se vê, tá? Se cuidem e espero que tudo isso acabe. Qualquer dúvida, gente, em relação a essa aulinha, essa videoaula, pode me perguntar pelo WhatsApp, certo? Um abraço a todos.